exercício solicita o seguinte: calcule a distância entre o ponto A, cujas coordenadas são 2 e 1, e o ponto B, cujas coordenadas são 4 e 5. Então, vamos primeiro marcar a posição do ponto A. Então, coordenada x, ó, lembrando, mais uma vez, a primeira coordenada refere-se a x, a segunda refere-se a y. Como é que você localiza aí no plano sem cometer erros? Vai na coordenada x e aí sobe ou desce o valor relativo a y. Para cima positivo, para baixo negativo. Então vamos lá, ponto A. Coordenada x é 2, então eu estou aqui no 2 e eu vou subir 1. Prontinho. Essa daqui é a posição do ponto A. Vamos ao ponto B, coordenadas 4 e 5. Então, do x igual a 4, eu vou subir até o y igual a 5. Prontinho. Aqui são as coordenadas do ponto B. Eu quero calcular essa distância aqui, ó, entre o A e o B. Olha só o que eu vou fazer aqui. Vou utilizar o apoio do desenho, tá certo? Então, vamos lá. Beleza. Vou riscar aqui, que essa é a distância que eu desejo calcular. Tudo bem? E aí, para calcular essa distância, olha só o que eu vou fazer. Agora eu vou dar um zoom aqui, para utilizar só o que eu quero aqui na lousa, tá bom? Vou fazer o seguinte, vou fazer um tracejado aqui, em linha reta, propositalmente, tá? Eu vou fazer um tracejado aqui. A hora que eu faço isso, entre os tracejados e a distância que eu quero calcular, que é essa distância aqui que eu vou chamar de D, ó, eu tenho um triângulo retângulo. E o que eu sei sobre todo triângulo retângulo? Vale o teorema de Pitágoras. Deixa eu até mudar a posição do ponto B. Mas para calcular esse D, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, eu vou precisar das medidas dos catetos. Mas aí sem erro, ó. Essa medida aqui, ó, aqui vale 1, aqui vale 5. Então, essa distância aqui, ó, é igual a 4. Ou é o 5 menos 1. Tá certo? Bom, eu preciso dessa outra distância. Vou fazer ela aqui embaixo, ó, porque é a mesma coisa, tá bom? Aqui a coordenada é 4, aqui a coordenada é 2. O que eu vou fazer? Para achar essa distância, eu pego 4 e tiro 2. Então, aqui é 4 menos 2, que é igual a 2. Prontinho. Eu tenho um triângulo retângulo, tá? Nesse triângulo retângulo, eu tenho as medidas dos catetos e eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Por Pitágoras, eu vou calcular a medida de D. Então, por Pitágoras, vou escrever aqui a fórmula, ó, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Vamos fazer uma outra coisa e acostume-se a fazer isso que eu vou fazer agora, tá? Eu vou chamar aqui, ó, de ponto C. Acostume-se a utilizar as medidas com base nos vértices. Então, quem é a minha hipotenusa aqui? É o AB. Então, AB ao quadrado. Isso é igual. Quem são os meus catetos? O AC e o BC. Então, AC ao quadrado mais BC ao quadrado. Professor, precisa fazer tudo isso, né? Não posso fazer um pouco mais direto, tá? De maneira mais simples? Não tem problema. No entanto, a construção completa leva a uma compreensão mais significativa. Então, nos primeiros exercícios, faça uma resolução mais completa. Viu que pegou habilidade, viu que tem domínio sobre o assunto, aí pode fazer ele de maneira mais direta, tá certo? Então, vamos lá. D ao quadrado é igual. O AC mede 2, então vai ficar 2 ao quadrado. Tudo mais. O BC mede 4, então vai ficar 4 ao quadrado. O D ao quadrado é igual a 4 mais 16. O D ao quadrado é igual a 20. Mas como eu quero só o D, eu vou pegar esse quadrado e passar como raiz. Se eu estivesse em um exercício pura e simplesmente de álgebra, eu ia utilizar o mais ou menos. Por que aqui eu não vou utilizar o mais ou menos? Porque o D refere-se a uma distância. E nós não temos distâncias negativas, aqui não tem sentido.
tá bom? Não tem direção aqui, vamos dizer assim, tá? Como acontece, por exemplo, na física. Bom, a raiz de 20 não é uma raiz exata. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso aproximar o valor, tá? Ou eu posso simplificar, o que é o mais indicado. Então, por exemplo, o 20 é o mesmo que 2 vezes 10, mas nem o 2 nem o 10 tem raiz, então não me interessa essa fatoração. Mas o 20 é 4 vezes 5 também. Essa fatoração me interessa. Por quê? Porque o 4 tem raiz e eu posso calcular a raiz em separado quando eu estiver em uma multiplicação dentro da raiz. Então, no final, o meu D vai ser igual a raiz de 4 é 2 e a raiz de 5 não é exata, o 5 fica na raiz. Prontinho, pessoal. Está feita aí a resolução dessa atividade. Valeu?